Olá, aluno e aluna, sejam bem-vindos a este vídeo de resolução das atividades do PET do terceiro ano, o volume 2 do PET, referente à semana 4, que vai tratar sobre os dienos ou alcadienos. Então, nesta semana nós temos 4 atividades a serem resolvidas, né? A quinta atividade envolve aí uma pesquisa, ok? E antes de partirmos para as atividades, vamos ver um pouco sobre o que são os dienos. Bem, vejamos aí que essa classe, né, de dienos ou alcadienos, ok? Qualquer um desses nomes, eles são hidrocarbonetos acíclicos, ok? Que vão conter aí duas ligações duplas na cadeia carbônica. Vejamos aqui alguns desses exemplos aqui. Olha esse primeiro dieno, tá vendo? Ó? Di, porque são duas duplas, dien. Um dieno com 3 carbonos, ok? E 4 hidrogênios aqui na sua composição. Neste segundo caso aqui desse dieno, ó, veja que nós temos aqui um dieno com 4 carbonos, né? 6 hidrogênios, com a dupla aqui do carbono 1 para o 2 e com a segunda dupla do carbono 3 para o carbono 4, ok? E aqui nós temos aqui o outro exemplo, um dieno de 5 carbonos, certo? Com uma dupla, né, alternada, aqui uma dupla que nós chamamos de dupla conjugada, tá? É quando eu tenho uma simples ligação, né, entre as duas duplas do meu dieno. Neste outro caso aqui, eu tenho um caso em que ele se chama, né, de dieno acumulado, que é quando as duas duplas, né, estão uma em seguida da outra, ok? E também tem os casos em que os dienos são chamados de dienos isolados, que é quando as minhas duplas ligações vão estar, né, em carbonos separados por pelo menos duas ligações simples sucessivas. Mas vejamos aqui, né, generalizando a fórmula para encontrar a quantidade de hidrogênios de um dieno, ela é igual a de um alcino. Então eu pego aqui o meu N, né, que é o número de carbonos, e para encontrar o número de hidrogênios, eu multiplico esse número de carbono por 2 e depois subtraio 2. Aplicando aqui, ó, nesse dieno de 5 carbonos, nós teremos, né, que o número de carbonos será 5, ok? E depois, para encontrar o número de hidrogênios, eu pego esse 5, que é esse N, multiplico por 2, que dá 10, menos 2 vai dar 8. Então, essa é uma formulazinha, né, que ajuda a gente encontrar a fórmula molecular dos dienos, tá bom? Bom, quanto à nomenclatura, vamos ver o seguinte, ó, que segundo a IUPAC, né, a terminação dos nomes dos alcadienos, ela é dieno, já que nós falamos que di lembra 2 e eno lembra uma dupla ligação. A cadeia principal, da mesma forma, tem que ser a mais longa e também passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas, tá bom? A numeração, ela vai ser feita, né, ela deve ser feita de modo que o quê? Que os números que indiquem as posições dessas ligações duplas e das ramificações também, se houver, elas sejam as menores possíveis, tá bom? O que nós vamos observar aqui para estes grupos, para esses compostos, os dienos, é que antes da numeração agora vai aparecer a letrinha A, tá bom? Por exemplo, veja que esse aqui é um dieno, porque eu tenho duas duplas ligações, ok? É um dieno conjugado, um dieno alternado, onde eu observo que aqui, né, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. A minha primeira dupla, que é essa aqui, está do carbono 1 para o carbono 2, então, portanto, 1. E a minha segunda dupla, que é essa aqui, está do carbono 1, 2, 3, 3 para o 4, então 1 e 3.
Então, antes de colocar aqui o 1,3 referente às minhas duas duplas ligações, a primeira dupla no carbono 1 e a segunda dupla no carbono 3, eu coloco essa letrinha aqui, ok? Atenção para também um sistema de nomenclatura antiga, porque pode aparecer, né, quando muitos exercícios são extraídos de vestibulares mais antigos, né, esse sistema aqui que aparece a numeração antes do nome. Essa numeração aqui, ela refere-se, né, que essas duas duplas minhas do dieno estão também nas posições 1 e 3, ok? Aqui um outro exemplo, um dieno de 8 carbonos. Veja que a numeração se inicia por este outro carbono dessa outra extremidade, uma vez que as posições tanto da dupla ligação, dessa primeira dupla ligação, quanto da posição, né, da ramificação, vai me dar aí menores números para as minhas posições. Então, começando por este lado, eu teria aqui o 4-metil, octa, que são 8 carbonos, 2,5, posição 2 e 5, onde estão as minhas duplas, dieno, ok? Também, ó, por analogia, né, claro que nós estamos falando dos dienos, né, também existem os trienos, mas essa classe específica que nós estamos estudando são dos dienos, aqueles que contêm só duas duplas, ok? Mas existem os trienos, os tetrenos, os polienos. A nomenclatura segue as mesmas ideias vistas também para os dienos, ó. Veja que aqui nós temos um trieno, ó, 1, 2, 3 ligações e 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, portanto, hexa, posições aqui das minhas duplas ligações e trieno. Por que trien? 3 duplas ligações. Onde que estão os dienos na nossa vida, né? Os dienos mais simples, eles são encontrados na natureza, são também preparados em grande quantidade aí pela indústria petroquímica, né, para a produção de borrachas, tá? Através das reações de polimerizações. Um dieno muito importante é esse aqui, o 2-metil, 2-metil, um metil neste carbono aqui, 2, buta, que tem 4 carbonos na cadeia principal, 1,3 dieno, que é o chamado isopreno, aí no seu nome usual. Esse isopreno é utilizado, né, como unidade monomérica, no caso por ser o isopreno unidade isoprênica, para a fabricação aí de luvas cirúrgicas, olha, bico de chupetas, mamadeiras, preservativos, tá certo? São todos exemplos feitos a partir do isopreno. Outros dienos, tá certo, que comumente aparecem no nosso dia a dia são aqueles que constituem os óleos essenciais. Nós temos aqui como exemplo o mirceno, tá certo, das folhas de louro, o limoneno, do óleo extraído, né, da casca de limão ou da laranja, que é essa estrutura aqui do limoneno, o pineno, tá certo, extraídos das árvores coníferas, utilizados aí como solvente em tintas e vernizes, que refere-se a essa estrutura. E um dos mais famosos, né, o isopreno aqui, como constituição, né, da borracha natural extraída, né, das seringueiras. A borracha natural, que também é chamada de látex, tá certo? São alguns dos dienos aí presentes no nosso dia a dia. Agora voltaremos aos exercícios, onde nós iniciaremos pela atividade 1. Então vejamos aqui que para as atividades, na atividade 1, ele me propõe uma estrutura e peça, né, que eu desenhe essa estrutura, que eu faça a predição dessa estrutura baseada, né, na quantidade de carbonos e pede a sua fórmula mínima, tá ok? Vamos ler essa questão, ó. O esqualeno, encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas, ok? Isso aqui já é importante para a nossa resolução, então ele tem 6 ligações duplas entre átomos de carbono, e como em sua molécula existem 30 átomos de carbono,
Sua fórmula mínima é... Então, veja que ele dá as alternativas A, B, C e D, mas que em nenhuma dessas alternativas eu encontro aí, né, 30 átomos de carbono, tá bom? O que eu vou fazer é desenhar essa estrutura, representar essa estrutura e após isso, né, ver qual dessas alternativas me indicaria uma possível fórmula mínima. De que maneira eu vou fazer isso? Eu vou escrever os 30 carbonos? Bom, você pode fazer, mas não é necessário. Veja só um esquema onde a gente vai fazer a partir das ligações. Nós sabemos que existem 6 ligações duplas. Então, veja só, eu vou colocar aqui um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar esses 7 carbonos aqui, sabendo que entre eles existem, né, existe nesse composto geral 6 ligações duplas. Então, vamos colocar aqui, ó, uma primeira ligação dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja só que desses meus 30 carbonos, eu já coloquei aí, né, as minhas 6 ligações duplas. Elas não necessariamente, para o esqualeno, elas estão nessas posições, tá bom? Elas não necessariamente têm essa configuração. Mas a estrutura básica, né, desse composto, ela não deixa de ter as minhas 6 ligações duplas. E depois que eu coloquei essas 6 ligações duplas, já preenchi com elas. Eu sei que desses 30 carbonos, eu já coloquei só nessa parte aqui, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já coloquei 7 carbonos dos meus 30, tá bom? Veja só que após este carbono aqui, eu não vou ter, né, mais carbonos com duplas ligações. Então, portanto, carbonos somente com simples ligações, ok? Simples, simples. Vamos deixar aqui, ó, vamos colocar assim que aqui vai ter 3 pontinhos, né, até chegar lá no meu último carbono, tá bom? Até chegar lá no meu último carbono. Por que isso? Qual que é o raciocínio que nós vamos seguir aqui? Vamos partir aqui do princípio que nós vamos ter que completar isso aí que nós fizemos até agora com hidrogênios. Percebam que começando daqui, deste primeiro carbono que eu coloquei lá, este primeiro carbono ele já está fazendo 2 ligações, né? Essa dupla ligação aqui. Então, portanto, para ele, somente 2 hidrogênios. Então, H2, ok? Este carbono aqui está estabilizado, porque ele já está fazendo 4 ligações, assim como esse, assim como esse, assim como esse, e opa, chegando nesse aqui eu vejo que ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, portanto, ele vai precisar de quê? De um hidrogênio, ok? E agora? Agora vai facilitar, porque veja só, depois desse meu último carbono aqui, dos carbonos que compartilham, né, dupla ligação, os próximos carbonos aqui são de ligações simples. Começando por este aqui que faz 2 ligações, esse aqui também que faz 2 ligações, até chegar lá no meu último carbono que faz 3 ligações. Certo? Porque ele é um carbono de extremidade, ele faz 3 ligações. O que nós sabemos até aqui? Que nessa estrutura ela tem que ter 30 carbonos. De modo que até aqui eu já gastei 7. Este carbono aqui, este último aqui, que é um carbono que, né, é individual, estou dizendo do ponto de vista que ele tem 3 hidrogênios. Então aqui nós temos um carbono com 3 hidrogênios. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: sendo que aqui eu já gastei 7 carbonos e aqui eu já gastei 1, 7 mais 1 vão dar 8. Para 30 carbonos que tem que ter, vai me dar quanto? 22. E desses 22 carbonos que eu tenho aqui,
todos eles fazem ligações com 2 hidrogênios. Então, se eu tenho 22 carbonos, aqui eu vou ter 44 hidrogênios. Então, como que eu posso reescrever isso aqui? Até o carbono 7, eu gastei quantos hidrogênios? 2 com 1, 3. Então, eu vou ter 3 hidrogênios nesta primeira parte aqui, ok? Na segunda parte aqui do meu esqueleto aqui, eu gastei quantos hidrogênios? 44 hidrogênios, mais o final, onde eu gastei quantos hidrogênios aqui no meu carbono de extremidade? 3 hidrogênios. Se eu for ver, para construir essa fórmula, eu gastei um total de 3 mais 44 mais 3, 50 hidrogênios. E isso aí vai me dar uma fórmula molecular, tá ok? Uma fórmula molecular do tipo C30H50. Ou seja, eu tenho 30 carbonos e 50 hidrogênios. Mas aqui nenhuma das opções é compatível até então com isso aqui. Entretanto, ele está pedindo a fórmula mínima. Como que eu determino essa fórmula mínima? Eu posso encontrar um múltiplo comum, tá ok? Que possa dividir esse 30 e esse 50 e que depois, por multiplicado com ele, eu retorno essa fórmula. Veja o seguinte, tanto 30 quanto 50, eu poderia aqui dividir por 10. E se eu dividir por 10, eu vou ficar com o quê? C3, 30 dividido por 10, C3, H50 dividido por 10, 5. Por quê? Porque se eu multiplicar isso aqui por um N e que esse N seja 10, eu multiplicando tanto 5 quanto 3, eu retorno a minha fórmula molecular. Então, a minha fórmula mínima é essa aqui, C3H5. O que me daria aí como resposta para essa questão a alternativa D, C3H5. Passando aqui para a questão 2, veja que ele fala aí que o isopreno, aquele que nós comentamos no início do vídeo, ele é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros, tá certo? Que são aquelas borrachas sintéticas que nós conversamos. Dada a estrutura desse isopreno aí, qual o seu nome pela IUPAC, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Encontrar a cadeia principal, mesmo que nós já tenhamos visto o nome dele, nós vamos encontrar a cadeia principal seguindo aquele critério que ela deve percorrer o maior número de carbonos que abrigue as duas duplas ligações. O que, no caso, essa minha cadeia principal só pode ter essa configuração. E eu vejo que fica alguém de fora. E esse alguém de fora é o metil. O que eu faço para dar o nome aqui? Numero, os meus carbonos aqui. De qual maneira? Eu tenho que numerá-los obedecendo menores posições tanto para as insaturações quanto também para as ramificações. O que eu vejo que eu tenho essa extremidade e essa extremidade, eu já sei que se eu começar por este carbono aqui, eu vou estar mais perto, ao mesmo tempo, de uma insaturação e também de uma ramificação. Então, eu vou iniciar por aquele carbono assinalado aqui. Vejamos, então, que esse aqui será o carbono 1, esse aqui o 2, o 3 e aqui o 4. Como que eu começo o nome? Começo o nome pelo radical, que é o metil no carbono 2, então 2-metil, ok? 2-metil. E agora, parto para a minha cadeia principal, que tem 4 carbonos. E 4 é but. E aí, ela tem agora
simples, dupla ou tripla? Duas duplas. Se é duas duplas, opa, agora nós temos que colocar o A, lembra? Não é mais but 1, né, eno, é buta. Agora tem esse Azinho aí. Então é buta. Qual as posições das minhas insaturações, das minhas duplas? A minha primeira está do carbono 1 para o 2, então 1. E a minha segunda aqui está do carbono 3 para o 4, então 3. E como são duas, dieno. Então, portanto, fica sendo esse aí o nome do meu, o nome IUPAC do meu isopreno. Qual a alternativa aqui que vai responder essa questão aqui? A alternativa B, ó, 2-metil buta 1,3 dieno. Vamos agora para a questão 3, onde ele pede que, seguindo, né, os dienos dados aqui pelos itens de 1 a 5, nós marquemos a alternativa que vai apresentar, né, qual dos números aqui, de 1 a 5, que vai corresponder a um alcadieno alternado. Lembra que nós conversamos sobre isso no começo do vídeo, né? Que eu posso ter aquele alceno, né, desse formato aí, onde eu tenho uma dupla após a outra, que é o dieno acumulado. Essa estrutura aqui, onde as minhas duplas ligações, essa e essa, aparecem isoladas por pelo menos duas ligações simples, que são os dienos isolados. E nós temos os dienos alternados, onde me aparece aí as ligações duplas, ok? Separada apenas por uma ligação simples. Então é isso que nós temos que encontrar. Nós vamos desenhar todos? Não é necessário, basta a gente ver as numerações que foram dadas aqui, ó, para as posições. Vamos fazer aqui esquematicamente um modelo que talvez possa servir para todas. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos colocar esses 5 carbonos aqui. Vamos chamar esse aqui de 1, de 2, ok? Na primeira opção, ele está falando que o meu dien, né? Eu sei que a estrutura tem 7 carbonos, mas as minhas duas duplas ligações, o meu dien, está do carbono 1 para o 2. Esse é um caso de dieno alternado? Não, é um dieno acumulado. Veja aqui que no item 2, agora ele fala que está nas posições 2 e 3. O que é posição 2 e 3? Que agora, né, essas minhas duas duplas ligações estão na posição de 2 para 3 e de 3 para 4. Também não é um caso, né, de dieno alternado, é um dieno acumulado. No terceiro caso, um dieno onde as minhas duas duplas ligações estão em posições 1 e 4. Então, 1 nós temos aqui, né, a minha primeira dupla ligação do carbono 1 para o 2, e a segunda do carbono 4 para o carbono 5. É um caso de dieno isolado, ok? No item 4, ele fala posições 1 e 3. Então, posição 1, a minha primeira dupla, e posição 3, a minha segunda dupla. É um caso de dieno alternado? É um caso de dieno alternado. Ok? Então, o meu caso 5 é um caso de dieno alternado. E só para conferir aqui 1 e 5, onde estaria a minha outra dupla? Né? Aqui seria simples, e a minha outra dupla ligação estaria aqui, depois do carbono 5, ok? Portanto, um dieno aí isolado também, né? Por 3 ligações simples. Então, a resposta para essa minha questão é a alternativa D, referente, né, ao dieno indicado pela correspondência de número 4. Por fim, essa questão 4 aqui, bem simples, onde pede o hidrocarboneto de fórmula CH2, dupla ligação CH simples,
dupla CH2 pertence à série dos... Ué, se nós temos duas duplas ligações, então só pode ser um alcadieno. Um alcano não é, porque alcano tem simples, alceno tem uma dupla, alcino tem uma tripla, dieno, duas duplas e trieno, três duplas, ok? Isso seria um trieno. Então, para essa atividade, a alternativa é a letra D. Bom, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo sobre dienos nesse vídeo. Até a próxima aula. Muito obrigado por assistir.